Boa noite a todos. Eita. Glória a Deus. Como é bom estar aqui, irmãos. Olha, se vocês soubessem a alegria que meu coração transborda quando eu chego nesse lugar, é tanto carinho, é tanto abraço, é tanto amor. Só Jesus, gente, só Jesus para fazer um povo santo como esse, amar um homem como eu. Um miserável pecador que carece da graça de Deus. E aqui com irmãos amados da freguesia. Voltem para lá, tá? No domingo que vem. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Felipe, como ele disse, um amigo muito amado. Já caminhamos juntos já tem pelo menos 2 décadas caminhando juntos. Eu aprendo muito com ele, um homem muito sério, um homem muito zeloso com a palavra de Deus. E tenho certeza que a igreja aqui do Anil tem sido abençoada através do ministério deste homem, através da sua família. Obrigado a todos pelo carinho. Deixa eu dizer algo para vocês. Algumas mensagens, elas ficam latentes em nossos corações. Quando o pastor Felipe me convidou para estar aqui, eu pedi a Deus uma mensagem que pudesse, de fato, abençoar a vida do povo. De fato, falar o coração do povo, de não falar aquilo que eu quero falar, mas o que Deus quer falar. Eu tenho alguns confrontos com Deus, sabe, pastor Felipe? Eu fui convidado a pregar há 2 semanas lá no Jabu. 2 semanas, né, meu amor? E eu estava lutando com Deus com uma mensagem. E pasmem, no próprio domingo de manhã, quando eu cheguei da igreja da freguesia, eu ia pregar à noite, eu fui para o meu quarto, fui buscar a Deus. E Deus falou, não é esta palavra. Eu obedeci e preguei a palavra que Deus havia colocado no meu coração. Não no meu coração, no coração de Deus. E quando eu cheguei lá, preguei a palavra e o pastor Luiz Alberto, muito querido, muito amado, falou assim, eu já sabia que Deus ia trazer essa mensagem para cá. E eu glorifiquei a Deus. Eu fiquei feliz porque não foi do que eu queria dizer, mas o que o Espírito Santo queria dizer. E a mensagem que eu preguei, ela ficou latente no meu coração porque foi uma mensagem que falou o coração da igreja. Você sabe disso quando muitas pessoas falam, pastor, a gente precisava ouvir isso, que mensagem abençoada, essa mensagem me tocou. E a minha esposa, sem saber, essa mulher linda que está aqui na frente, ela disse, eu já tinha essa mensagem no meu coração para trazer para cá, assim que o pastor Felipe me convidou. E ela, sem saber, ela disse, aquela mensagem de Miqueias, você precisava pregar de novo. Foi uma bênção. Aí eu falei, Deus, muito obrigado, porque eu não preciso lutar com o Senhor. Se você que está na freguesia está aqui, esteve lá, provavelmente sabe do que eu estou dizendo. Se você não lembra, que Deus possa falar ao seu coração. Portanto, abra a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6. Faremos a leitura dos 8 primeiros versículos. Miqueias, capítulo de número 6. Para te ajudar, fica depois de Jonas. Para facilitar, antes de Naum. Agora ficou fácil, né, gente? Louva a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por ver essa igreja cheia esta noite. Deus seja louvado. Se você achou, diga amém. Amém. Eu não vou perguntar para os que não acharam, mas venha para a escola bíblica dominical. Diz assim, o livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6. Do 1 ao 8 somente. Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos homens, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu.
Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai amado, santo e querido, no nome de Jesus nós clamamos e te louvamos pela leitura da tua palavra, que por si só já fala aos nossos corações. Mas eu te peço, Senhor, mais uma vez esta noite, a tua graça e o teu favor sobre nós, para que o teu Espírito Santo fale com cada um que está aqui esta noite, de maneira poderosa, de maneira abundante, que haja um derramado do teu Espírito sobre nós, trazendo conversão, trazendo cura, trazendo salvação, encontrando o perdido, lavando aquele que está no lamaçal do pecado. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas seja impactado pela tua palavra, pois é a tua palavra que nos limpa, é a tua palavra que nos sara e nos liberta. Obrigado por esta noite, pelo privilégio de estarmos aqui, celebrando mais um ano, Senhor, desta igreja, desta casa de oração. Entregamos tudo em tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, por favor. Veja aqui o jovem Lucas, Lavínia, casal amado também. O profeta Miqueias, amados irmãos, ele está nas ruas. Ele está andando pela cidade e ele está trazendo e fazendo um diagnóstico do povo de Israel. Mas certamente nós poderíamos dizer também que Miqueias está nas ruas fazendo um diagnóstico da nossa nação. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, e assim como falou há milhares e milhares de anos atrás, ela fala conosco ainda hoje. Está trazendo um diagnóstico da igreja, está trazendo um diagnóstico da minha vida, está trazendo um diagnóstico da sua vida, talvez. Mas talvez a primeira pergunta que possamos fazer esta noite é: que diagnóstico é esse que Miqueias está trazendo? O que ele está falando a respeito do povo? O que ele está falando a nosso respeito? Eu vou pedir que você passeie um pouquinho comigo no livro de Miqueias. Mantenha o livro aberto, por favor, a palavra de Deus aberta. Em primeiro lugar, o que Miqueias vai fazer? Ele vai denunciar o aparelhamento do Estado que se arma para a corrupção. Veja, capítulo de número 2, versículo de número 1. Volte um pouquinho, por favor, e veja o que Miqueias vai dizer. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal, ao amanhecer eles o praticam porque têm poder para tanto. Miqueias está dizendo de alguém que está no seu leito, que está na sua cama e está deitado pensando no mal que vai fazer. Está maquinando como pode fazer o mal, e a Bíblia vai dizer que ele tem poder para fazê-lo, porque é ele quem dita as regras. Porque é ele que tem todo o esquema na palma das suas mãos, porque é ele quem controla o sistema. Ele está falando dos governantes. No versículo de número 2 desse mesmo capítulo, ele vai continuar dizendo: cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Amados irmãos, se eu perguntasse para você, será que Miqueias não morava no Rio de Janeiro? Talvez Miqueias estivesse passando ou passeando pela cidade maravilhosa e olhando para este povo aqui, um povo que precisa ter um encontro com o Senhor,
um povo que precisa ser alcançado pelo Senhor, e ele está dizendo que este povo cobiçam casas e tomam essas casas. Parece que ele está falando da nossa cidade, tomada por homens maus, que cobiçam coisas que não são suas e as tomam porque têm o poder para fazer isto. Mas ele não para por aí. Ele vai dizer no capítulo de número 3, no versículo de número 2, apenas a parte A, ele vai dizer assim: mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Sabe o que Miqueias está dizendo? Miqueias está falando de uma inversão de valores. Naquele tempo, assim como o nosso, o bem está sendo desprezado e o mal está sendo amado. Não é isso que acontece em nossa nação. Não é isso que acontece no mundo afora. As pessoas estão aplaudindo aquilo que deveriam repudiar. E as pessoas repudiam aquilo que deveriam aplaudir. Eu posso trazer alguns exemplos para vocês esta noite. Na Argentina, alguns meses ou anos atrás, foi aprovada a lei do aborto. E quando essa lei foi aprovada, você pode ir lá na internet, está lá o vídeo. Milhares e milhares de pessoas, de mulheres, aplaudindo, celebrando a vitória da morte de bebês. Aplaudem o mal e despreza aquilo que é bom. Mais um pouquinho. As pessoas lutam e batalham pela legalização das drogas. Em nosso país foi liberado uma porção que não dá problema, você pode aí portar drogas, não lembro exatamente a quantidade, 40 gramas. E as pessoas celebram. E as pessoas festejam. Eu não sei se vocês sabem, há pouco tempo saiu uma matéria de jovens que oravam na escola, no intervalo, e estão sendo proibidos de fazê-lo. Amam o mal, desprezam o que é bom. Se vocês não sabem, já existem alguns países em que é proibido a pregação do evangelho em locais públicos. E daqui a pouco chega em nosso país. As pessoas repudiam aquilo que é bom. Parece que Miqueias está olhando para a nossa geração, está olhando para a nação, para o país, para o mundo, e está escrevendo este livro, está dizendo: eles repudiam o que é bom e amam o que é mal. Há uma inversão de valores. Mas em segundo lugar, eu queria que vocês percebessem como o profeta Miqueias chama os seus líderes. Como ele trata os seus líderes. No capítulo de número 3, no versículo de número 2, na parte B, e o versículo de número 3, ele vai dizer assim: arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram os seus ossos e os repartem em pedaços. Somente até aí. O profeta começa a usar uma linguagem mais dura, uma linguagem mais forte, porque ele está tratando de uma liderança que, ao invés de estar lá naquela posição de autoridade para servir o povo, está lá se servindo do povo. As autoridades, os governantes estão oprimindo tanto aquela nação que o profeta não encontra uma outra palavra para chamá-los a não ser de canibais. É assim que o profeta Miqueias se refere às autoridades. Parece até o nosso país, hein? De líderes e governantes que, ao invés de governarem pelo povo, tomam tudo que pode do povo. Mas talvez você esteja pensando, e eu não quero que ninguém sorria agora, por favor, porque é uma palavra séria. Pastor, mas se o governo está oprimindo o povo, se o governo está acabando com o povo, nós temos o poder judiciário. Nós temos os juízes, os ministros do... Está gravando, pastor Felipe? Eu posso ser preso.
Os juízes. Talvez você diga, o poder judiciário pode conter esse desmando. O poder judiciário pode pôr um freio nesse desgoverno. Mas quando o profeta Miqueias olha para os juízes da sua nação, naquela época, talvez olhando para a nossa também, ele vai dizer no capítulo de número 3, versículo de número 11, os seus cabeças, não está falando do tamanho do cabeção do homem lá, tá, gente? Os seus cabeças dão sentenças por suborno. E olha, amados irmãos, quando a esperança da justiça está nas mãos do judiciário, e esses se corromperam ao sistema, e esses julgam causas por suborno, a grande verdade é que a esperança, ela vai se esvaziando. Mas ok, talvez você continue pensando aí no seu lugar, pastor, mas se há um desgoverno por parte das autoridades, e se o judiciário está corrompido, pelo menos nós temos a igreja. Afinal, pastor, a igreja, ela deveria ser, ou deve ser, um reservatório da moral, um reservatório espiritual. A igreja, ela não vai compactuar com sistemas. A igreja não vai se vender. Mas quando Miqueias olha para a religião da sua época, ele vai dizer ainda no versículo 5 do capítulo de número 3, assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Veja como anda a religião na época do profeta. Se tornaram profetas da conveniência, que não pregam mais a verdade, que se renderam e se venderam ao politicamente correto, que não denunciam mais o pecado, venderam a sua consciência por dinheiro, a ponto de dizer no versículo de número 11, na parte B, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Diga assim, misericórdia. O poder executivo, o poder judiciário, a religião, estão todos rendidos a um sistema de corrupção. Mas talvez você, cabeça pensante ainda esta noite, talvez você esteja dizendo, pastor, se há um desgoverno, e se o judiciário está corrompido, se a religião está corrompida, nós temos a família. E como está a família? Quando o profeta olha para a família, no capítulo de número 7, você pode ir até lá, no versículo de número 6, veja o que ele vai dizer. Capítulo 7, versículo de número 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Parece que o último reduto de esperança entra em colapso também. Porque as famílias aqui, segundo o diagnóstico do profeta, ela está dividida, cheia de desentendimentos, cheia de contendas, cheia de brigas. E parece que não tem mais nenhuma possibilidade de oferecer àquela nação algum tipo de esperança. Então o profeta vai trazer um diagnóstico final. Capítulo de número 7 ainda, versículo de número 2. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficam à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. Veja como está o coração do profeta. Desanimado, pessimista, incrédulo de qualquer chance ou possibilidade de transformação daquela nação. Esse é o pano de fundo. Essa é apenas a introdução, viu, amados irmãos? Esse é o pano de fundo, quando chegamos aqui, no capítulo de número 6. E eu quero que você preste atenção no capítulo de número 6 agora.
Porque o profeta Miqueias, ele vai trazer um cenário. O profeta Miqueias, ele vai trazer um cenário para nós, e é um cenário de um tribunal. Nós temos aqui algum advogado? Levante a mão. Ah, nós temos aqui uma. Mais alguém do direito? Está estudando? Quer estudar? Não coça a cabeça, senão vai achar que é você, viu? Alguém que gosta de séries de direito, de advocacia, olha, me procure que eu tenho umas para indicar. Porque nesse cenário que Miqueias vai trazer, como nós lemos aqui no capítulo de número 6, nós temos um juiz, nós temos um promotor, nós temos as testemunhas e nós temos um réu. E o promotor, ele vai chamar o réu no versículo de número 1 e vai dizer assim: escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes e que as colinas ouçam a sua voz. Percebam que o promotor está dando ao réu a possibilidade de se defender. Mas ele vai continuar no versículo de número 2. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e entrará em juízo com Israel. O Senhor está dizendo aqui nesta passagem, ele está dizendo: montes, colinas, fundamentos da terra, vocês estão aqui desde o princípio. Vocês podem testemunhar, porque vocês sabem do que aconteceu, vocês viram tudo, vocês assistiram tudo, vocês conhecem toda a verdade. Então, a promotoria começa a levantar as suas questões. No versículo de número 3, ele vai dizer assim: meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Eu quero chamar a sua atenção para algo interessante aqui. O profeta ou o Senhor está falando não a pagãos. Ele não está se dirigindo a nações que não conhece. Ele está se dirigindo ao seu povo. Ele está perguntando à sua igreja, ao povo eleito, escolhido por Deus. Ele está dizendo: povo meu, o que foi que eu lhe fiz? Ele está perguntando para nós, amada igreja. Ele está falando comigo, ele está falando com você. Ele está dizendo: o que foi que eu fiz para você me tratar com tanto descaso? Povo meu, o que foi que eu lhe fiz para você tratar a minha igreja com tanto descompromisso? O que foi que eu lhe fiz para você viver uma vida sem consagração? O que foi que eu lhe fiz para você não viver uma vida sem santificação, com falta de piedade, com falta de entrega? Deus está perguntando ao seu povo. É a nós que Ele quer falar, é a nós que Ele quer confrontar, é a nós que Ele quer chamar de volta a responsabilidade de ser de fato o povo de Deus, eleito por Deus, amado por Deus, salvo por Deus, lavado por Deus. E aí ele vai dizer algo que chamou muito a minha atenção. Porque ele vai continuar esse versículo, ele vai dizer: como foi que eu o levei a ficar cansado? Você já parou para pensar na possibilidade do povo de Deus estar cansado de Deus? Parece que nos cansamos de Deus. Parece que nos cansamos das coisas de Deus. Porque apesar de nós não verbalizarmos, muitas vezes agimos como tal. Pastor, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Algumas pessoas dizem: bem, eu já vim no culto essa semana, não preciso mais voltar para a igreja. Ah, pastor, está me cobrando, pelo amor de Deus, pastor, eu já fui no culto de manhã, o senhor ainda quer que eu vá no culto da noite? Pastor, eu estou cansado. Pastor, por favor, os tempos são outros. Durante a semana, eu não tenho tempo para a igreja. Eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Se convocamos para uma reunião de oração, diz que não pode vir. Se convocamos para o evangelismo na rua, corpo a corpo, estamos ocupados demais.
Se o culto passa das 20h30, já começam a ficar irritados porque o pregador não para de falar, porque o pastor não encerra logo o culto. Porque estar na igreja já não nos alegra mais como alegrava antigamente. Porque estar nessa comunhão santa não entusiasma mais o nosso coração, não aquece mais a nossa alma, e Deus está dizendo conosco: o que foi que eu lhe fiz para que você esteja tão cansado de mim? Deus está perguntando para você: o que foi que ele lhe fez? E sabe o que acontece diante das acusações do promotor? O réu se cala, como eu e você estamos calados essa noite. Porque não tem desculpas, porque não tem defesa. E diante do silêncio, a promotoria continua a acusação, versículo de número 4. Pois eu o tirei da terra do Egito, eu o resgatei da casa da servidão. Deus está dizendo assim: já que você não responde, eu vou responder por você. Sabe o que eu fiz por você, diz o Senhor? Eu libertei você da escravidão. Você estava perdido e eu te encontrei. Você estava morto e eu lhe dei vida. Você estava nas trevas e eu te trouxe para a luz. Você estava condenado, eu perdoei os seus pecados e lhe dei vida eterna. Sabe o que Deus está dizendo? O trabalho sempre foi todo meu. Eu fiz todas estas coisas. E por que é que você que está cansado? Você está cansado, minha irmã? Olha para o que Deus fez na tua vida. Ele te libertou da escravidão. Versículo de número 4 continua: enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que isso significa? Deus está dizendo: eu não apenas libertei vocês da escravidão, eu não apenas libertei vocês de maneira poderosa, eu dei a vocês líderes que temem a mim e a minha palavra. Olhe para a vida deste homem aqui. Deus o trouxe para este lugar. Há 13 anos atrás, Deus trouxe um homem de Deus para este lugar, pastor Alessandro, um homem fiel, que alimentou, que cuidou, que abençoou, que orou, que intercedeu, e agora trouxe este homem com a sua família, e ele está abençoando a sua casa, eu tenho certeza disso. Honre a vida do seu pastor, ore pela vida do seu pastor, interceda pela vida do seu pastor. Essa é uma noite de celebração, mas é também um chamamento à responsabilidade de voltarmos a sermos de fato povo de Deus, cheios da presença de Deus, que amam a casa de Deus, que ora pela sua liderança. Deus está dizendo: eu enviei adiante de vocês Moisés, Miriam, Arão, pastor Felipe e Lídia. Deus enviou este homem diante de vocês. Ore por ele, honre o seu pastor, esteja ao lado do seu pastor. Não é fácil, é muita responsabilidade, mas até aqui o Senhor tem ajudado a vida deste homem, o Senhor tem abençoado essa igreja. Mas não apenas isso. Sabe o que mais que Deus fez? Veja o que ele vai continuar. Ele vai no versículo de número 5, na parte A. Meu povo, lembre-se. Somente até aí, rapidamente, por favor. Veja o que ele vai dizer. Meu povo, lembre-se. Por que ele está dizendo isso para o povo? Porque nós temos uma facilidade enorme de nos esquecer de tudo aquilo que Deus já fez. Cadê Marquinho? Marquinho está aí fora. Entra aí rapidinho, Marquinho. Entra aí rapidinho, só para você ouvir. Está de serviço de culto, não tem problema, eu já sei, não se preocupe. Porque eu quero ratificar aquilo que ele falou aqui no louvor. Que ele disse que vivia um momento difícil da sua vida. E ele estava em frangalhos. E ele foi buscar ao Senhor, e o Senhor diz: olha o que eu já fiz. Lembre-se de tudo que eu já fiz. E o profeta está falando através
da vontade de Deus àquele povo, está dizendo: povo meu, lembre-se, Deus quer trazer à sua memória o que Ele já fez na sua vida, quantas coisas Deus já fez na sua vida. Olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para o seu trabalho, olha para a inteligência que você tem, o vigor que você tem, a saúde que você tem, a bênção de ter amigos amados, a bênção de ter irmãos queridos, é a mão de Deus, de estar numa casa abençoada, de estar numa igreja saudável, a bênção da salvação que chegou até você. Deus está dizendo para nós: lembrem-se, meu povo, lembre-se do que eu já fiz. Obrigado, Marquinhos, pode voltar para o serviço de culto. Te amo, viu, Marquinhos? Para quem não sabe, eu rapidinho, viu, gente? Não tem hora para acabar, não é faz de hora, não. Nós já fizemos uma peça teatral junto. Ele teve que botar peruca, que não tinha mais cabelo. Ele era um surfista. Fecha aspas. Fecha o parênteses aqui, desculpa. Vamos voltar para o texto. Ele vai dizer assim, preste atenção. Versículo de número 5. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Você sabe do que ele está dizendo aqui? Você sabe o que o profeta está querendo lembrar o povo? Balaão foi contratado pelo rei para amaldiçoar o povo de Israel. Mas a Bíblia nos diz que ele não conseguia amaldiçoar o povo, ele só conseguia proferir palavras de bênção. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que transforma maldição em bênçãos. Aquilo que vem para nos amaldiçoar, Deus pega e nos abençoa. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que é abençoador. O nosso Deus é um Deus de bênção, irmãos. Quem concorda comigo diz assim: eu creio que o meu Deus é um Deus abençoador, que tem me abençoado com toda sorte de bênçãos. E quem concorda, diga amém. Então, por que você está tão cansado das coisas de Deus? O que foi que Deus lhe fez para você estar tão cansado? Nós precisamos pensar nisso, da maneira como nós temos vivido diante de Deus, da maneira como nós temos tratado as coisas de Deus, das prioridades que damos à nossa vida, como você tem tratado as coisas de Deus. Mas ele vai continuar. Versículo de número 5, na parte B, ele vai dizer: lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Sabe o que significa esses dois pontos no mapa de Israel? Sitim e Gilgal. Sitim foi o primeiro lugar que o povo colocou o pé depois da travessia do Mar Vermelho. Quando com mão poderosa Deus tira o povo da escravidão do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, o primeiro lugar que eles colocam a planta dos pés se chama Sitim. E aí o povo tinha que atravessar o deserto para tomar posse da terra prometida. Você quer saber qual foi o primeiro lugar que eles colocaram o pé depois que tomaram posse da terra? Gilgal. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Povo meu, foi eu que abençoei vocês, do princípio ao fim. Fui eu que estive com vocês, de A a Z. Foi eu que lutei por vocês, de alfa a ômega. Desde o princípio, eu estou com vocês, guardando vocês, protegendo vocês, livrando vocês, dando comida a vocês, dando água a vocês, dando roupa a vocês, dando livramento a vocês, dando salvação a vocês. Deus está dizendo: povo meu, não se esqueça, sempre fui eu ao lado de vocês. Desde o princípio, a sua vida está nas mãos de Deus. Por mais que você esteja atravessando um deserto, por mais que você esteja enfrentando batalhas, e eu creio que você talvez esteja, Deus está ao seu lado, pelejando ao seu favor, guardando a sua vida, guardando a sua casa. Sempre foi Deus. Depois que o promotor expõe as acusações, o réu decide falar. E ele começa a dizer:
versículo 6 e versículo 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Olhe para mim, por favor. Sabe o que o réu está dizendo aqui? Sabe o que o povo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: Deus quer culto. Ah, Deus está interessado em culto, então nós vamos dar culto para Deus. Vamos dar ofertas para Deus. Vamos então oferecer sacrifícios para Deus. Vamos dar a Ele os holocaustos que Ele pede, talvez de 1.000 carneiros. Eu pergunto para você, meus irmãos, tem alguma coisa errada nisso, sim ou não? Não tem. Sabe por que não tem? Porque quem exigiu o culto foi Deus. Quem exigiu sacrifícios foi Deus. Mas qual é o problema aqui? Qual é o problema nessa passagem aqui? É que o povo queria esconder os seus pecados atrás da religiosidade. E eu quero dizer algo para você aqui esta noite, que talvez esteja vivendo uma vida religiosa e não tenha se dado conta disso. Deus não se importa apenas com a liturgia, com a forma do culto. Ele olha a vida do adorador. Se Deus não aceita a vida, Ele não aceita a oferta. Se a sua vida está longe da presença de Deus, vivendo ao seu modo, as suas ofertas e sacrifícios não têm valido de nada para Ele. Depois que o réu tenta se defender, o promotor vai dar instrução. Versículo de número 8. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você, Ele vai responder. Em primeiro lugar, pratique a justiça. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O culto que Deus requer de você, o culto que Deus requer de nós, precisa vir respaldado pela prática da justiça. Pastor, eu não estou entendendo, o que você quer dizer? Eu digo, se o que fazemos de segunda a sábado em casa, se o que fazemos de segunda a sábado no trabalho, se o que fazemos de segunda a sábado na escola, se o que fazemos de segunda a sábado na faculdade não expressa a prática da justiça, o culto que trazemos a Deus não tem valor nenhum. Não podemos viver uma vida de qualquer maneira lá fora e achar que vamos chegar aqui e vamos tocar um instrumento e vamos cantar uma canção e Deus vai se agradar disso. Não! Deus quer em primeiro lugar que você pratique a justiça, que você seja justo nos seus atos e palavras. Mas Ele vai dizer também que você deve amar a misericórdia. Ame a misericórdia. Preste atenção nisso, porque Deus não está dizendo para você praticar a misericórdia. Deus está dizendo para você amar a misericórdia, porque a misericórdia é mais do que justiça. Como assim, pastor? Por quê? Porque justiça é nós darmos ao outro o que a lei exige. O que a lei exige, você aplica, isso é justiça. Mas misericórdia não. Misericórdia é você não dar ao outro o que ele merece, mas dar a ele o amor que é determinado pela misericórdia. Porque é exatamente isso que Deus faz conosco. É assim que Deus nos trata. Merecemos o castigo, Ele nos perdoa. Merecemos condenação, Ele nos salva. E é isso que Ele requer do seu povo. Pratique a justiça, ame a misericórdia. Ame a misericórdia. Aleluia. Talvez existam pessoas aqui esta noite que não agiu com misericórdia quando precisava.
Pessoas que decidiu agir com justiça quando Deus estava requerendo misericórdia. Pessoas que nos ferem e nós condenamos porque queremos que a justiça seja feita quando Deus está falando para nós, não faça justiça, porque a tua justiça para mim é trapo de imundície. Eu quero que você haja com misericórdia da mesma maneira que eu ajo com você. Porque se nós estamos em pé aqui esta noite é porque as misericórdias do Senhor se renovaram hoje de manhã e amanhã de manhã se renovarão de novo. Ame a misericórdia. Ame a misericórdia. E ele vai terminar dizendo assim: ande humildemente com o seu Deus. Aqui está a base para a prática da justiça e para o amor à misericórdia. Aqui está a base, porque só é possível praticar a justiça, só é possível amar a misericórdia aquele que anda com Deus. Se Deus não estiver presente, se o Espírito Santo não nos conduzir, se o Espírito Santo não nos convencer, se o Espírito Santo não nos direcionar, nós não vamos amar a misericórdia e muito menos praticar a justiça. Estou caminhando para o final. E como em todo tribunal, o réu foi julgado e sentenciado. Qual a pena? Se vocês souberem, digam para o pastor Felipe. Brincadeira, eu vou dizer para vocês. 70 anos de prisão. Esta foi a condenação desse povo. Versículo de número 16. Vira a sua página. Vocês observaram os estatutos de Onre e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conselhos deles. Por isso, farei de Jerusalém um lugar desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias, e vocês terão de suportar a zombaria dos povos. O justo juiz está dizendo aqui: você não me escutou. Vocês não me deram ouvidos, vocês não me obedeceram, vocês não endireitaram os seus caminhos, e agora não tem outra saída, a não ser o cativeiro babilônico. E o tempo passou, a Babilônia vem, com seus exércitos, com seus cavalos e cavaleiros, tomam a cidade de Samaria, depois toma a cidade de Jerusalém, derruba os muros, destrói o templo, passa a fio da espada homens, mulheres, idosos, crianças, e o povo é levado para um amargo cativeiro que durou 70 anos. Mas eu quero dizer algo para você esta noite. Até quando Deus nos disciplina, Ele é bom e misericordioso. Diga assim: Senhor, a tua disciplina é boa e misericordiosa. Sabe por quê, amados irmãos? Porque foi necessário que o povo tomasse desse remédio amargo para voltar os seus olhos para Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. Então o profeta traz uma mensagem de esperança, que é a mensagem que eu quero trazer para você esta noite. Esta noite eu brincava com o pastor Felipe, mas não é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de esperança. Como Miqueias disse àquele povo, eu quero declarar esta noite para a Igreja Cristã de Nova Vida do Anil, capítulo de número 5, versículo de número 2, ele vai dizer: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E o profeta está dizendo: vocês não mais serão governados por homens maus e corruptos, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o justo juiz, Jesus Cristo, governará o seu povo, a sua igreja, o anil. Deus está cuidando de nós. E aí, quando ele chega no capítulo de número 7, versículo de número 18,
Está escrito assim, capítulo de número 7, versículo 18. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Tem prazer na misericórdia. Esse é o nosso Deus. Veja quão bom é servir ao nosso Deus, um Deus que perdoa, um Deus que esquece as nossas transgressões, um Deus que é rico em misericórdia, um Deus que não lança alguns pecados no mar, vai dizer que Ele lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais deles. O que eu quero dizer é que eu não sei como você chegou aqui esta noite. Eu não sei como está a sua vida diante do Senhor. Talvez você esteja como esta nação, cansada de Deus, vivendo uma vida religiosa longe da presença de Deus, mas hoje Ele te chama para voltar, Ele te chama para a comunhão, Ele te chama para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual é a tua resposta diante desta verdade maravilhosa? O que você vai declarar esta noite? Diante de tudo aquilo que foi exposto através da palavra de Deus. Se você tiver coragem, eu vou te convidar para ler comigo em voz alta o versículo de número 7, do capítulo de número 7. Só se você quiser, se você de fato quer voltar a sua vida para Deus, se você quer de fato renovar a tua aliança com o Senhor, se você quer de fato deixar de viver uma vida mais ou menos, de uma vida religiosa, para viver uma vida de um povo que foi lavado, chamado, remido pelo sangue do Cordeiro, chamado para ser sal nesta terra, chamado para ser luz nesse mundo, se você quiser, você pode ler comigo em voz alta o versículo de número 7, que diz assim: porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Diga aleluia. O Deus que perdoa pecados, o Deus que restaura vidas, o Deus que põe de pé o caído, o Deus que traz de volta o desviado, o Deus que encontra o perdido, o Deus que liberta o prisioneiro, o Deus que salva o pecador, está aqui esta noite e vai ouvir o teu clamor. Espere em Deus, confie em Deus, coloca a sua vida nas mãos dEle, descansa no Senhor. Ele quer fazer uma obra através de você. Mas antes, Ele quer fazer uma obra em você. Um chamado para viver uma vida na plenitude da presença de Deus. Não uma vida mais ou menos, não uma vida de cumprir escalas, não uma vida de dizer que eu sou crente, eu sou evangélico, não, mas uma vida de alguém que está lançado aos pés de Jesus todos os dias, e não importa onde esteja, vai fazer a diferença. Da sua boca fluirá rios de águas de vida eterna, em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou, digo mais uma vez, talvez você esteja longe, mas assim como havia esperança para aquele povo, quando parecia não ter, há esperança para a sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar. Quero chamar aqui, vai chamar os músicos, pastor Felipe. Nós vamos ter Santa Ceia logo mais, mas ainda temos aí uns 5 minutinhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Fale com Deus agora. Não espere a minha oração, porque o que Deus precisava falar, eu creio que Ele já falou aqui esta noite. Pelo poder da sua palavra, Deus, pelo poder do Espírito Santo que passeia neste lugar, é Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus. É Deus que chama o perdido, é Deus que salva, é Deus que quebra as cadeias, é Deus que visita, é Deus que liberta, é Deus que coloca o fogo no coração, é Deus que coloca o desejo de buscar a sua presença, tudo é Ele. Talvez você esteja cansado de Deus.
mas nesta noite, em nome de Jesus, Ele possa renovar as tuas forças. Você possa voar com asas como águia, como diz a palavra de Deus. O Senhor possa incendiar o teu coração e você sair daqui cheio da presença de Deus, transformado, de alguém que quer compartilhar tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, de alguém que vai dizer: olha, se você está assim, deixe-me dizer, eu também estive assim, mas o Senhor me encontrou, o Senhor falou comigo, eu ouvi a sua voz, e eu preciso te dizer, há esperança para você. A esperança para o cativo. A esperança para o ferido. Vamos cantar esta canção. Enquanto eles se preparam ali, deixe-me orar por você. Pai amado e querido Deus, no nome santo de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta noite divina, pelo encontro que o Senhor marcou conosco neste lugar. Obrigado pela palavra que entra em nossos corações como uma flecha que nos fere, Senhor, mas uma vez feridos, nós voltamos os nossos olhos para Ti. Uma vez feridos, confrontados, nós paramos e voltamos para o Senhor o nosso coração. E eu te peço que a Tua palavra dê frutos neste lugar, que vidas saiam daqui transformadas, renovadas, plenas, cheios da Tua presença poderosa, Senhor. Pois sabemos que aquele que tem um encontro contigo nunca mais volta a ser o mesmo. Eu abençoo a vida do Teu povo, eu abençoo a vida do Teu servo, o pastor Felipe. Continua sustentando o Teu filho com a Tua destra fiel. Continua sustentando a sua casa, a vida da Tati, os seus filhos. Pai, em nome de Jesus, continua dando a ele visão neste lugar. Continua dando a ele ousadia neste lugar. Que jamais lhe falte a palavra da verdade. Ah, Deus, em nome de Jesus. Obrigado pelo Teu povo reunido aqui esta noite. Em nome de Jesus. Amém.